Fala galera, aqui é o Alisson em mais um vídeo para o canal do Motley Alvinegro e dessa vez a gente vai falar sobre uma coisa que nos preocupa bastante, né? O elenco do Ceará. Então, antes da gente dar início a tudo isso, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe e mande para os seus amigos, porque a gente vai aqui também hoje pegar uma fala do Morínigo e dentro dessa fala a gente vai fazer alguns questionamentos com certeza. Questionamentos válidos, questionamentos merecidos e a gente vai poder conversar um pouco sobre isso. Então peço que você deixe o seu like, compartilhe, mande para os seus amigos, divulgue o nosso trabalho. E se você quiser deixar o seu comentário aí embaixo, deixe seu comentário, a sua opinião sobre tudo isso, tranquilo? Então vamos lá. Nós enfrentamos ontem o Vitória da Bahia e nós jogamos com um time praticamente quase todo reserva. Tínhamos o Aguilar, o Igor de lateral, o Jefferson, Lacerda, Formiga, Jean Carlos, Kaique, William Maranhão, Igor, Kleber, Luvanor e Chay. Desses aqui, o Kaique é titular, o William Formiga é titular, né? E o Lacerda, às vezes, junto com o Jean Carlos. Todos os outros são reservas. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma fala do Morínigo na sua coletiva de apresentação, ok? E aí a gente vai ouvir ele, eu vou deixar com a pergunta e vou deixar a resposta completa. Para quê? Para que não se tenha contextos tirados, ok? Então a gente vai escutar a pergunta, nós vamos escutar a resposta, e aí eu vou me ater no ponto principal, que é o ponto alto da resposta dele, ok? Então vamos lá e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse detalhe, tá bom? Vou colocar aqui na tela, tá bom? Normalmente eu traduzo, dessa vez eu não vou traduzir para que a gente possa ouvir somente ele, tá? Então vamos lá. Eu sei que você é apto do futebol sul-americano, de uma forte marcação, também de muita velocidade para a saída de jogo, mas esse ano o torcedor cobrou muito a presença, a contratação de um grande centroavante, de um goleador. Eu até perguntei aqui na entrevista para o Albeci, também para o Juliano, se o Léo Gamalho interessava, já que ele foi também seu jogador, mas se não for ele, um centroavante de referência também, você estaria aí já, quem sabe, procurando, já que esse foi um grande problema do Ceará esse ano? Vou falar de Leo. Leo é um profissional que comigo rendiu muito. Mas é assim, falar de elenco agora no gusto, mas las posiciones van a ser cubiertas y no solamente en el team titular. Vamos a tener un buen reserva, vamos a tener buenos jugadores y ya tener, como falei con ellos, me gustaría tener mínimo 22 titulares, que es lo que se precisa para las diferentes competencias que vamos a tener. Entonces, vamos a tener jugadores cualificados para la posición. Lo que aconteció antes nos podría dar un panorama de lo que faltaría hoy y tenga por seguro que estamos trabajando en eso. Nada más. Essa foi a resposta. Então vamos nos ater no ponto alto da resposta. Qual é o ponto alto da resposta? 22 titulares. Vamos a tener buenos jugadores y a mí me gustaría tener, como ya falei con ellos, me gustaría tener mínimo 22 titulares. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. Não está falando. Vamos a tener buena reserva, vamos a tener buenos jugadores y a mí me gustaría tener, como ya falei con ellos, me gustaría tener mínimo 22 titulares, que es lo que se precisa para las diferentes competencias que vamos a tener. Entonces, precisamos ter no mínimo 22 titulares. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Estou tirando uma fala do Morínigo.
Fiz um vídeo no início da temporada perguntando se teríamos. Mas hoje é melhor falar sobre isso. Por quê? Porque hoje os jogadores já jogaram. Hoje alguns jogadores já tiveram sequência. Foi perguntado sobre um camisa 9. Falaram sobre o Léo Gamalho e veio o Vitor Gabriel e o Álvaro. E o Luvanor? O Luvanor não é atacante. O Luvanor não é centroavante. Ele jogou no Cruzeiro como ponta, como segundo atacante. O centroavante do Cruzeiro era o que era até do Brusque, o Edu. Esse era o centroavante do Cruzeiro. Ele era um segundo atacante. Ele era um cara que ajudava na construção. E estão queimando o cara de centroavante. Mas vamos nos ater na fala dele. Queremos ter no mínimo 22 titulares. O Igor Kleber poderia ser um reserva de qualidade? Até o momento, não. O lateral direito, Igor, seria um reserva de qualidade? O que eu chamo até de Igor inocente? Infelizmente, até o momento, não. A dupla de zaga, Jefferson e Lacerda, tem o Luiz Otávio se recuperando de lesão, poderiam ser uma... Cara, o Jefferson foi uma grata surpresa, muito bom zagueiro. Mas mesmo assim, seria interessante trazer mais um zagueiro. William Formiga e Danilo Barcelos, será que são o suficiente? William Formiga eu gosto demais, Danilo Barcelos nem tanto. O próprio Jean Carlos, quando entra com os titulares, ele vai bem. O Chay, até o momento, ele mostrou alguma coisa que se diga que ele vai ser um bom reserva? Todos os jogos que o Ceará teve agora, nós passamos 10 jogos invictos. Né? Perdemos agora para o Vitória. Os reservas entraram e o time piorou muito. Os reservas entraram para marcar e não para contra-atacar. Depois que os reservas entraram, o Ceará parou de atacar. Isso no meio dos titulares. Então, nós precisamos cobrar contratações. Há um tempo atrás eu falei, mesmo com as contratações, eu ainda espero no mínimo 6 a 8 contratações. Um goleiro, porque desde que o Aguilar chegou, na minha opinião, não passa segurança, desde da análise que eu fiz do DVD dele, quem acompanha aí meu trabalho já sabe, quem quiser ver aí, eu fiz a minha expectativa relacionada ao Aguilar. Um lateral direito, porque o Michel Macedo se contunde muito. Varley pode ser até bom, mas como é que eu posso falar? Tá chegando agora. E o Igor inocente, que eu chamo de Igor inocente, porque é muito inocência para um cara tão experiente com 25 anos, cara. Infelizmente, ele vai ter que ser o terceiro lateral se ele não tiver que ser emprestado, tá? Já teve uma oportunidade, não aproveitou, foi para outros clubes, foi reserva, voltou para cá e continua não aproveitando as oportunidades. Se ela tem que ver o que vai fazer com ele e precisa trazer, nem que ele seja o quarto lateral do elenco, mas precisamos de mais um lateral. Michel Macedo, Varley e te vira procurando outro lateral ou sobe um da base que tenha capacidade defensiva, porque o Igor, infelizmente, defensivamente, ele deixa muito a desejar. Então, um goleiro, um lateral direito e um zagueiro, já vão 3 jogadores. Igor Formiga e Danilo Barcelos. O Igor Formiga teve lesionado. Tivemos que improvisar o Davi Ricardo de lateral esquerdo. Então, precisamos de mais um lateral esquerdo. Então, um zagueiro, um goleiro, um lateral direito e um lateral esquerdo. Só na defesa são 4 posições e precisamos de 4 contratações, na minha opinião. De primeiro volante, eu acredito que nós temos 3 caras que podem ser titular, mas o Richardson não vive um bom momento. Kaique, William Maranhão e Richardson. São 3 ótimos volantes. Eu não vou falar que precisa de mais um, não. Se quiser subir um da base para pegar experiência, tá ótimo. Segundo volante, nós temos o Arthur Rezende e o Giovani. Giovani ontem entrou, acrescentou um pouco, mas deixa muito a desejar ainda. Então, mais um volante para substituir ou até mesmo 2, né? Porque o Castilho pode jogar nessa função. Então, um volante, né?
5 jogadores, um volante para substituir o Arthur Rezende, porque nós não temos outro volante com a mesma característica que ele, a não ser o Giovani. E o Giovani deixa muito a desejar na marcação. A leitura defensiva do Giovani, infelizmente, eu não curto. E aqui é uma opção minha, tá? Uma opinião minha, tá, pessoal? Meio armador, precisamos? Não tem necessidade. Temos Castilho, temos Jean Carlos, temos Pedro Lucas e o Chay, se necessário, joga de terceiro homem de meio campo ou de meio armador. Isso se o Chay não sair para o Botafogo, né? Porque parece que o Botafogo quer o Juba e quer emprestar o Chay para o Sport. Vamos aguardar as informações dos jornalistas. Ok? Então já vai aí. Um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um segundo volante, meio armador não precisa, e aí a gente chega nas pontas. Temos Eric Janderson voando. Qual a característica principal do atleta? Velocidade 1 contra 1. Nós temos o Luvanor, que é um ponta mais técnico, mais finalizador, que não joga de ponta. Temos o Igor Kleber, que é um cara alto, forte, de muita vontade, muita imposição física, mas de pouquíssima técnica, infelizmente. Eu não vou esperar que o Igor Kleber me gere assistências, vou esperar que ele faça um gol. A bola vai para a área, bate e rebate, ele vai fazer um gol, ele vai aproveitar muito bem as costas do lateral. Mas o melhor que o Ceará tem hoje é a velocidade. Nós não temos reservas de velocidade. Nós temos atletas na base, exemplo, o Fernando, exemplo, o Daniel Mazerocchi. Esses atletas são de velocidade, eles não têm oportunidade. O Léo Rafael, que joga na ponta, mas não é um velocista. Se os caras que estão dando certo são velocistas, nós não temos reservas como velocistas, alguma coisa está errado. Então, mais 1 ou 2 pontas de velocidade, porque de força nós já temos o Igor Kleber e temos o Luvanor. Ou até mesmo somente um, pode ser um e sobe um da base. Não tem problema. E o centroavante, que hoje o Vitor Gabriel tá voando, tá muito bem. O Álvaro foi uma grande surpresa ontem, ganhando muitas bolas de cabeça, infelizmente não fez o gol, mas é uma surpresa. Mas nós então temos um atacante que impõe o respeito somente pelo nome. E aí eu não quero jogadores que imponham o respeito pelo nome. Nós queremos jogadores que nos tragam uma característica, uma esperança de gols. Tivemos o Peixoto, Jael, Dentinho, o Jô, todos jogadores lentos. Nós precisamos de mais um jogador com as características do Vitor Gabriel, as características do Arthur Cabral, as características do Saulo Mineiro, que foi esse tipo de jogador que deu certo. Então, um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro, 1 ou 2 segundos volantes, então eu vou botar só 5. Um ponta de velocidade para poder manter a intensidade e a força no contra-ataque e um centroavante. No mínimo, 7 contratações. E tem que olhar esse elenco porque tem gente aí que a gente está vendo que não tem condição de jogar no Ceará. Então, se o Morínigo quer um elenco com 22 titulares, no mínimo, precisa de muita contratação. Porque os reservas que estão entrando não estão correspondendo. O Alisson, passamos 10 jogos invictos. Sempre que mudou, o time piorou, exceto o Jean Carlos, exceto o Kaique, improvisado de lateral direito, foi melhor do que os próprios laterais que nós temos do elenco, porque o Michel Macedo estava lesionado. Isso fala muito sobre o que é o elenco do Ceará hoje. Nós precisamos de jogador. Se a gente quer alguma coisa relacionado a acesso, esse elenco vai nos dar dor de cabeça. Todos os titulares estão muito bem. Eu não tenho aqui reclamar nem do Thiago Pagnussá, que tem torcedor criticando, mas, da minha opinião, Pagnussá, para mim, é titular absoluto ao lado do Davi Ricardo. Mas precisamos de jogadores que deem suporte, que abracem. Opa, tu tomou o 3º cartão? Eu vou entrar e vou manter o teu padrão. Eric sentiu uma luxação no tornozelo, exemplo, tá? Deus defenda. Quem é que vai substituir o Eric? O Igor Kleber? Como é que a gente vai manter o padrão e o estilo de jogo do time se nós não temos jogadores com as mesmas características? Claro que nós precisamos de jogadores com versatilidade. Ou precisamos de um elenco versátil. Um momento do jogo vai pedir um jogador com a característica do Igor Kleber, em outro momento vai pedir um atleta com a característica do Daniel Mazerocchi.
vai pedir uma característica do Fernando, vai pedir um atleta com a característica do próprio Pablo, que está na base e não sobe. Então o Ceará precisa, espero que o Albeci, o Juliano, que alguém do Ceará tome alguma atitude, o próprio PC Guzmão, para que a gente possa mudar isso aí. Tem que dar uma chacoalhada nesse elenco e aproveitar as oportunidades de mercado. Tranquilo? Os estaduais estão encerrando e a Série B está se iniciando. Precisamos de, no mínimo, na minha opinião, 7 contratações. O Alisson tá jogando aí o Brasfoot? Não. O campo gritou ontem. E eu não vou esperar começar a Série B para começar as minhas críticas, não. Precisamos corrigir o elenco o mais rápido possível. E é isso. Fiz um vídeo até longo demais. Aqui é o Alisson, encerrando mais um vídeo para o canal do Motley Alvinegro. Tamo junto.